A gente volta aqui ao Tucarena, no programa Entrevistas com o jornalista esportivo Juca Kfouri. Juca, tem uma entrevista sua que você fala em mudar a nomenclatura da CBF, de confederação, para associação. Você ainda defende isso? Isso era só porque, como eu quero muito que mude a CBF, assim, para mudar a CBF também seria bom arejar, mudar o nome. A única confederação é a CBF. Todas as outras associações de futebol pelo mundo afora são associações, porque confederação agrupa as federações estaduais, que é uma jabuticaba, só tem no Brasil, federações estaduais, que é esse sistema estruturado, que na verdade é estruturado como eram estruturadas as capitanias hereditárias no Brasil de anteontem, entendeu? Que foram feitas para tomar conta desse poder. Juca, você falou com pertinência a respeito do caráter sistêmico da invasão de práticas não canônicas, digamos, no futebol, né? E eu concordo muito com você, concordo em gênero, número e caso. Eu não sei se você se lembra, eu gostaria até que você comentasse o episódio da última eleição do Clube dos 13, que para mim é um exemplo acabado desse fenômeno. Eu queria que você... Eu já te mandei uma carta sobre isso, lembra disso? Lembro. E eu queria que você comentasse. Eu não vou comentar porque não é o caso. Veja, o que era o Clube dos 13? Né? O Clube dos 13 nasce em 87, 5 anos antes da Premier League na Inglaterra. O Clube dos 13 era a Liga Brasileira de Clubes. Tá? O Clube dos 13, no correr do tempo, vai perdendo a sua característica, vai virando muito mais uma agência intermediadora de contratos de televisão, né? Com a TV Globo, que detém o monopólio, né? Das quase total das transmissões esportivas. E aí, um belo momento, surge uma tentativa de renovação no Clube dos 13 e de um novo tipo de negociação, em que, enfim, não se venderia tudo num pacote, no atacado, para a TV Globo, se venderia plataforma por plataforma, estabeleceria-se preços muito melhores do que aqueles que vigoravam até então, e vai se eleger um novo presidente que represente isso. Do nada, o presidente do Corinthians, o senhor André Sanches, e a presidenta do Flamengo, dona Patrícia Amorim, de repente rompem com essa situação. O presidente que é eleito acaba sendo uma rainha da Inglaterra, porque não representando mais os dois clubes mais populares do país. E Corinthians e Flamengo fazem 2 contratos privilegiadíssimos com a Rede Globo de televisão. Que está envolvida com todo esse escândalo da FIFA. Você entendeu? É tão simples quanto isso. Ô Juca, falar um pouquinho mais do papel do jornalista esportivo, e eu queria entrar um pouco na seara econômica, o professor Beluso está aqui, porque a gente sabe que há um avanço muito grande da publicidade no jornalismo esportivo, né? Semana passada mesmo, o colunista Maurício Sticer, da Folha, sim, escreveu que agora os jornalistas da TV Globo estão liberados para fazer publicidade. Isso é ruim para o jornalismo, né? Assim, como é que você avalia isso e se é possível fazer jornalismo esportivo? Você escreveu um belíssimo livro, Ataque e Contra-Ataque, em que você exatamente coloca como antípodas, né, os que não fazem e os que fazem. Até, aliás, foi capa de Carta Capital muitos anos atrás, né? Tinha ali um grupo que não faz, que faz jornalismo, e tem outro que faz propaganda. Eu digo sempre, essa é uma discussão típica de um país infelizmente atrasado, né? Essa discussão não se dá nos países do primeiro mundo, porque o jornalista que eventualmente mude, faça uma propaganda, é obrigado a sair do sindicato dos jornalistas e vai para o sindicato dos publicitários, que são profissões tão dignas quanto, né? Mas que tem uma fronteira que você não pode atravessar. É o exemplo que eu sempre dou. Tome água da bica, a água que o Juca Kfouri indica.
Aí, um belo dia, do Instituto Adolfo Lutz, uma fonte minha, me telefona e diz: Juca, tem uma má notícia para te dar. Qual é, fulano? É o seguinte, nós fizemos aqui um teste das águas minerais brasileiras e a água da Bica é a com o maior número de coliformes fecais. Muito bem, Carol, o que faz o jornalista que durante anos anunciou a água da Bica, que por causa disso tem apartamento em Paris, casa na praia, no campo, né, os melhores carros, ele continua a mandar os seus fãs tomar água com cocô, ou ele denuncia? E aí trai o cara que lhe permitiu ter uma vida na babesca. Percebe? O conflito de interesse é tão óbvio que não cabe discutir. É um ditado, né, que diz que quem paga a banda escolhe a música. Juca, mas, assim, mas o que representa, o que significa isso, o principal canal de televisão adotar essa política para os jornalistas esportivos? Representa a mesma coisa que é não poder criticar a CBF porque ela é minha sócia. Agora se acrescenta outras coisas. Eu digo sempre, nós já temos uma profissão, nós erramos muito. A Gabi sabe o quanto nós erramos, o quanto nós conhecemos só a ponta do iceberg, né? Como é difícil cavocar mais fundo, saber mais que 10%, né? Acrescente a isso agora, eu fazer anúncio da água da Bica, você fazer da cerveja que patrocina a seleção brasileira, a Gabi do carro que patrocina a seleção brasileira. Como é que fica? E aí? E no dia do recall desse carro? Porque o freio não funciona? Não, a Gabi não vai falar isso aí, porque, afinal de contas... Você acha que isso pode ter relação com uma política de neutralidade que é pregada nos cursos de jornalismo? Não, a neutralidade não existe, né, Carol? Isso vamos deixar bem claro. Eu não posso ser neutro sendo filho de quem eu sou, tendo o tipo de educação que eu tive, né? Eu tenho lado, claramente, eu tenho lado. O que não me permite, né, relatar um fato que eu estou vendo de maneira diferente do que está ocorrendo, porque não se coaduna com as minhas ideias. O fato eu vou relatar, como está acontecendo, né? Mas a minha crítica, o meu olhar, será de um jeito conforme eu seja, de outro conforme eu fosse. Isso é inevitável. Mas isso é muito mais grave do que a busca da objetividade. Isto é você vender a opinião, você vender a única coisa que o jornalista pode entregar, que é a sua credibilidade. Na hora que eu digo para você tomar água da Bica, está na cara que tem alguém me pagando para mandar você tomar água da Bica. A partir daí, você pode desconfiar que na hora que eu digo que o jogador fulano de tal é muito bom, é porque eu quero vendê-lo. Porque o dono da água da Bica tem um supermercado que tem um ramo que empresaria jogador. Juca, deixa eu enfiar meu dedo aqui. Você sabe que tem muitos jogadores que foram convocados para a seleção brasileira a partir desse, digamos, desse critério. Evidente. Né? Vamos falar assim. Evidente. Né? E eu queria só completar com uma coisa. Né? Nós estamos discutindo o quê? Né? Nós estamos discutindo a invasão em todas as esferas da vida, inclusive no esporte. É isso. Da mercantilização e do dinheiro. É isso que nós estamos assistindo. Certo? Na essência. Não é isso? É isso. É de maneira muito desigual, né? Porque muito. Eles concentram em uma ponta e aniquilam uma outra ponta. Né? Mas é sempre assim. Juca, eu queria propor aqui a outra discussão a respeito da neutralidade. Não necessariamente a questão mercantil, mas a questão do coração. Sim. Você é um jornalista que assumidamente diz que é Corinthians. Sim. Mas você é o Juca Kfouri. Sim. Você recomenda o posicionamento clubístico para jornalistas que estão começando, sobretudo em tempos atuais? Gabi, veja bem, eu brinco sempre em escola de jornalismo, né? Quando me fazem essa pergunta, eu digo assim para os meninos, né? E para as meninas, não fosse por outra razão, se não for por mérito, por qualidade, você faça por oportunismo, né? Eu se dei bem desse jeito. As pessoas sabem quem eu sou. Nunca me furtei a dizer. Eu não sei, Gabi, hoje, com o nível de violência, com a intolerância que há, se eu faria igual. Eu acho que eu faria, porque eu não sei não fazer, do jeito que eu sou. Mas eu entendo hoje quem
não entregue o seu time. Porque acaba agredido na cabine, porque é torcedor do Palmeiras e o corintiano não gostou, que ele deu um berro de gol maior do... Até isso se mede hoje em dia. Posso né? dar um palpite nisso? É. Eu acho que tem que dizer pelo seguinte, né? Você tem que revelar os seus valores. Você tem que revelar as suas adesões. Vocês já imaginaram um jornalista de política dizendo que é PT, PCdoB ou PMDB? Qual é o problema? Mas vocês já imaginaram? Porque, olha, tem um sociólogo alemão, chamado Max Weber, Sim. que escreveu um artigo chamado A Política como Vocação e a Ciência como... Ele escreveu dois, a política e a ciência. Ele diz, a primeira coisa que você deve fazer é revelar os seus valores. É isso. Né? Isso é para o pessoal da escola sem partidos. Estamos preparados? Também. A audiência está preparada? Eu não sei, mas se você não prepará-las, eles nunca vão ficar preparados. O Brasil precisa começar a debater esses assuntos mais. Nós devíamos debater. O Estadão fazia isso. Por que a gente não debate? Declarou voto em eleições, depois parou. Isso. Eu acho mas o New York Times fez isso. Sempre a vida inteira. Não seria, inclusive, uma forma de combater a política da neutralidade, que ela não existe? Veja bem, você não prefere, cara, você pegar uma revista que diz para você assim: nós recomendamos aos nossos leitores que votem em Aécio Neves. Por isso, aquilo, outro. Eu não vou votar no Aécio Neves. Certíssimo. Mas, aí, eu vou olhar a cobertura que ela está fazendo da campanha e constato que ela dá o mesmo espaço para o Aécio que dá para o adversário do Aécio. Isso é jornalismo. Agora, a minha opinião, vote em Aécio. Quer dizer, a minha não, desse veículo, então, não faça confusão. Você entendeu? Para ninguém pegar a sua fala. Exatamente, cortar, ele é capaz. Ele deu uma entrevista anteontem para o Estadão, dizendo que ele é inocente, e com toda aquela gravação da conversa dele com o Joés, ele disse que ele é inocente, ele é capaz de pegar essa frase, até o Juca Kfouri está mandando botar no Aécio. Mas é isso, é tão simples quanto isso, é ser claro. Olha, eu acho isso. Juca, simples não é. Não é simples. Não, é óbvio, porém não é simples. É isso, você tentou simples não é complicadíssimo. Juca, falando de política, vou mudar um pouquinho o assunto de novo. Mas dentro da política. Você não quis ser ministro do esporte do governo FHC. Sim. E indicou Pelé. Sim. Você se arrepende de uma das duas? Não me arrependo. De não ter sido ou de ter indicado? Não, Gabi, primeiro que eu não tenho nenhuma vocação para ser homem público. Eu tenho absoluta consciência disso. Não tenho nenhuma vocação para a burocracia. Quando eu ouço, eu estive lá dentro, vi de perto, Beluso conhece isso muito bem, que para pedir uma cópia xerox você tem que fazer 3 ou 4. Não dá certo. Mas eu não viveria com salário de ministro, tá? Naquele momento, não viveria. E eu não sou ladrão, ia ficar complicado. Você seria submetido a um processo de empobrecimento ilícito. Empobrecimento ilícito, exatamente. Agora, mais do que isso, politicamente falando, fariam comigo o que fizeram com o Zico. Não compare tamanhos. Tá certo? Zico e eu. Quando o Avelange quisesse falar com o Fernando Henrique, ele ia falar direto com o Fernando Henrique. Ele não ia passar por mim. Com o Pelé, não. Por cima do Pelé, não. E o Pelé deixou um baita legado, que é a chamada Lei Pelé, que, infelizmente, foi absolutamente desestruturada nas regulamentações pela bancada da bola. Mas a lei em si é muito boa. Com essa evolução recente, a globalização, etc., ocorreu um fenômeno que atribuem à Lei Pelé, mas não é verdade, que é o seguinte: você transferiu o poder para os empresários. Sim, certo? sim. Que é o mercado. Sem dúvida. Certo? É o market maker. Da mesma maneira que você tem isso no mercado financeiro, você tem no futebol. Eu sei que você defende muito a transformação dos clubes em empresas. Sociedades anônimas futebolísticas. Isso, eu sou muito a favor agora disso, porque, na verdade, você não pode deixar aos conselhos deliberativos que são formados precariamente, né? Mas no Brasil isso vai demorar, infelizmente. Muito. Nós não vamos ver. Vai demorar muito. Acho que não. Nós não vamos ver. Acho que não. E a questão, né, dos empresários, eu digo sempre isso. Uma coisa era o jogador de futebol ser tratado como móveis e utensílios de um clube. Pertencer ao clube. Acabou o contrato dele e ele era obrigado a permanecer no clube. Certo. É uma forma de escravagismo. Não, você pode dizer, mas que queria ser escravo assim, ganhando. Sim, era uma forma de escravagismo. Hoje, pelo menos, eles têm o livre-arbítrio.
Eles escolhem o empresário que... Agora, é claro que está tudo Mas contaminado. aí eles viraram um ativo. Isso, Eles viraram um ativo. Agora, também porque os nossos clubes são incapazes de montar um plano de carreira para cada jogador, mostrar a ele os benefícios que ele teria se ele permanecesse. Então, e ele se entrega, infelizmente, dentro o fato ainda de que é um fator de ascensão social no Brasil, você ser jogador de futebol, em regra, né, vem das camadas menos favorecidas. Chega um empresário na casa, eu sempre dou esse exemplo. Chega um holandês aqui em Heliópolis, em Paraisópolis, e fica vendo ali a pelada dos garotos. Aí está lá o Joãozinho, com 11 anos de idade, matando a pau na pelada. Acaba o jogo, ele chama o Joãozinho. Joãozinho, onde você mora? Eu moro aqui na favela. Aqui. Me leva lá na sua casa, quero conversar com seu pai e com sua mãe. Vamos. Olha, seu pai e sua mãe, eu vi o Joãozinho jogar, gostei muito, quero levar ele para a Holanda. Posso? Tá louco, vai levar meu filho. De jeito nenhum. O senhor faz o quê, seu João? Eu sou mecânico de automóvel, estou desempregado. E a senhora, dona Maria? Eu sou cozinheira, estou desempregada. Sei. Olha, seu João e dona Maria, eu sou da fábrica da Philips. Tem um time de futebol lá, PSV. Eu levo o senhor para ser mecânico lá dos automóveis, lá dos caminhões da fábrica. Levo a senhora para trabalhar no refeitório. Levo o Joãozinho para jogar futebol lá nas categorias de base. Vai ter escola, dentista, médico, curso de línguas e ppp. Tudo isso, 10 mil euros. Eu tenho direito de impedir? Não tenho. Não tenho. Agora, é triste que seja assim? É triste. É uma outra questão a fundo, né? É isso. Juca, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço muito esse papo. O nosso programa chegando ao final. E eu também vou agradecer aos nossos convidados. O economista e professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. A Gabriela Moreira, que é repórter da ESPN Brasil. E o jornalista... Das melhores da imprensa esportiva brasileira. E o jornalista e autor do livro Ataque contra Ataque, Ednei Mota. Muitas vezes, é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Nelson Rodrigues. O programa Entrevistas volta na próxima semana. Até lá! Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,